Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos à leitura bíblica que está contida em Gênesis capítulo 49. Esta é a continuação. Fiquei meio parado, mas não longe da palavra de Deus, sempre meditando e estudando para trazer o que Deus tem revelado na Bíblia para nós, não só para mim, quanto para vós também. Se tiver alguma dúvida, eu sempre falo, leia a palavra, a Bíblia. Não acredite no que o vaso está falando, nem no que o pastor, nem o padre está falando. Sempre busque a palavra de Deus. É importante ter um templo, uma igreja, algum lugar para você meditar na palavra de Deus. Mas também não pode só buscar da fonte de Deus aos domingos e no máximo aos domingos e quarta-feira. Medite na palavra de Deus dia e noite, segunda a segunda, todos os dias. Gênesis 49, perdoe-me, profecia de Jacó para os seus filhos. E Jacó chamou seus filhos e disse: reúne-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reúne-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste a cama de teu pai. E então a contaminaste, e ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles, minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvaram, Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de leão. Da presa tu subiste. Meu filho, curva-se e deleite-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado
entre dois fardos, e ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa, e curvou seus ombros para carregar, e se tornou um servo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Azer, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma serva solta. Ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Aleluia! Vamos para aqui no versículo 27, pois o versículo 28 já entra em outro texto. Então, o que me vem à cabeça de todos os familiares, de todos os filhos, o que teve mais profecia, o que teve mais abundância nos ditos de seu pai foi José. José realmente foi frutífero, ele resultou na sobrevivência de seus irmãos e seu pai, pois ele teve capacidade de interpretar os sonhos de Faraó. Deus lhe deu essa capacidade de interpretação de sonhos desde a época da prisão. Aí ele viu que teria épocas boas e após épocas ruins, e que segurasse o trigo e a sua lavoura guardasse para o tempo ruim que viria. Deus é tão bom que ele anunciou que viria tempos ruins. Então, aprendemos com esta mensagem. Se estamos no tempo da colheita, guarde. Porque se não vir tempos ruins, pelo menos você guardou e você usará para outras coisas, para um curso, um seminário, ajudar alguém que necessita. E ninguém é tão pobre que não possa emprestar e doar, nem que seja seu tempo.
seu precioso tempo. Então, doe algo, roupa que você não usa, seu tempo. Dedique ouvir aos próximos. Às vezes você não tem uma palavra amiga para consolar aquela pessoa daquela situação, mas você pode doar seu colo, seu ombro, seu ouvido. Às vezes aquela pessoa só quer falar e não quer te ouvir, e você não sabe interpretar, e você acaba julgando-a. Aí aquela pessoa, às vezes, sai pior do que chegou. Não nos negligenciamos. Quando a gente for ouvir alguém ou falar com alguém, antes, peça discernimento da palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria para você conseguir levar a palavra certa ou ouvir da maneira certa. E se não der tempo, você estiver perto daquela pessoa já estiver precisando daquela palavra naquele momento, ore em voz baixa. Ou dependendo da pessoa, até ore com ela, fale, irmão, irmã, vamos orar aqui, pedir a Deus discernimento, esclarecimento sobre este caso, para eu poder te ouvir com mansidão e não com julgamento, para eu ser fonte de Deus e transmitir a palavra dele para ti, e vice-versa. E vice-versa. Porque durante aquela mensagem ela pode ser usada por Deus, e não ela só ouvir, ela também transmitir a palavra. Porque Deus, quando quer, Ele usa quem Ele quer. Ninguém foge da palavra de Deus. Ninguém foge da ação de Deus. Se Ele quiser, quem o contestará? Faça, Deus, aqui na terra, através de nós, o que o Senhor já determinou aí no céu. Nós só temos que alcançar, buscar, pegar, pois já está determinado, já está decretado. Sua vida é uma bênção. Só de você estar respirando, isso é uma dádiva divina. Você acordou, olhou, sorriu, tomou seu banho, escovou seu dente, tudo sem precisar da ajuda de ninguém, de nenhum aparelho. Isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. Olha o ser humano, o corpo humano, o respirar, o inspirar, o sangue correndo em suas veias, tudo milimetricamente computado. Não tem como ser obra do acaso. Não tem como ser obra do acaso. Você respira, você vê, você sente. Você se alimenta, o alimento que vai para a sua boca, depois vai para o seu estômago, o estômago começa a trabalhar, leva alimento para o sangue, leva o alimento para o pulmão, leva o alimento para todo lugar. O alimento se transforma em energia, fonte de riqueza. Aleluia! Eu me nego a acreditar que isso é fonte do acaso. Um embrião lutou com milhões e eu estou aqui. Todos podem falar que eu sou ruim, que eu posso ser isso, aquilo, mas eu já sou vitorioso. Eu sou fruto do sêmen escolhido. Dentre milhares e milhares e milhares, eu lutei, estou aqui. E a minha vida toda foi uma luta. E eu estou aqui. Pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui.
Antigamente eu reclamava porque eu fui ouvir a palavra de Deus à tarde, porque eu segui outros deuses, eu idolatrei outros deuses, mas graças a Deus eu me rendi ao amor de Deus e estou aqui. É melhor tarde do que nunca, e é melhor firme do que superficial. Cave a sua estrutura na rocha. Não faça sua fundação na areia. Cave, cave, cave a cada dia um pouco mais. Firme a sua estrutura na rocha que é Deus. Nesta pouca caminhada que eu tenho, muitos já ficaram ao meio do caminho. E é triste olhar para trás e ver seus amigos. Aí fica uma caminhada solitária. Mas o principal está comigo, que é Deus. Eu oro todo dia: Deus, purifica-me, limpe e blinda-me. Que eu, quando acordar, Satanás diga: acordou meu inimigo. Porque quem é de Deus tem que ser inimigo de Satanás. E você pede para o Espírito Santo habitar em você. Como o Espírito Santo vai habitar em você? O Espírito Santo só habita em templo santo. Sede santo, porque teu Deus é santo. Não que você vai ser 100% santo, mas se você se masturba na pornografia, como o Espírito Santo de Deus vai habitar em você? Se você rouba o seu amigo, como ele vai acreditar em deixar riquezas na sua mão? Se você usa a filha de Satanás, que é a mentira, Deus fala: Jesus é o Filho de Deus, que ele é a verdade. Ele também diz que a filha de Satanás, do diabo, é mentira. E se eu usar a filha de Satanás, um dia ele requererá esta palavra que você está usando com a filha dele. Ninguém usa a filha de ninguém sem ter as consequências futuras. Se você estiver mentindo, se você estiver em mentira, você está abrindo brecha, portais para Satanás fazer o que quiser da sua vida. E Deus, ele é tão misericordioso, tão justo, tão fiel, que ele requererá a sua... Deixa eu falar direito, calma aí, para não mudar o assunto. Ele deixará o diabo usar a sua vida porque você deu brecha. Então feche essa brecha, feche esse portal. Não minta, não vê pornografia, não adultere, não mate. Na Bíblia só tem relatos da pessoa poder matar o outro em legítima defesa. Porque o homem foi feito para defender a sua família. E se o sangue derramado foi por um justo, o sangue requerido será do inimigo. Você estará isento daquele sangue. Você estará livre. Então, tente andar na linha. Perdoe, caiu aqui. O inimigo não vai deixar essa palavra chegar até você. Mas lute e você vencerá. Quando você está ouvindo a palavra, o inimigo te dá sono, tu começa a bocejar. Você consegue ficar 6 horas na balada sem dormir, mas você não consegue ficar 2 horas no culto sem bocejar, sem levantar para beber água, sem levantar para ir no banheiro.
Não vem pensar que é só você, não é todos, porque o inimigo ele não quer você ouvir a palavra para você não ser liberto. O inimigo quer você cativo dele. Quando eu falo isso para vocês, eu sou o primeiro a ser ouvido. O meu ouvido é o primeiro a ser exortado. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. Tem igrejas fazendo 1h50 de louvor e 10 minutos de palavra. O louvor é preciso, é a preparação, mas a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o sangue de Jesus Cristo. Sede santos, porque nosso Deus é santo. Santifique-se cada dia mais. 1% a cada dia. É melhor 1% a cada dia do que 100% de uma vez, porque você não vai conseguir. Então 1% por dia, já passou, é 365% ao ano. Imagina na caminhada de 10 anos. Então eu quero melhorar a cada dia 1%, um degrau. Hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Amanhã eu quero ter uma palavra de sabedoria melhor do que a de hoje. Deus é uma fonte inesgotável. Não há ninguém na face da terra que já experimentou 100% de Deus. Quando você experimentar 100% de Deus, Ele vai te arrebatar e você subirá aos céus. Então prove da fonte da vida e você nunca mais terá sede. Aleluia! Aleluia! Peça a Deus o batismo pelo Espírito Santo. Peça a Deus para Ele discernir a palavra dele para ti. Peça a Deus para Ele te dar o pão de cada dia. O pão fresco está à mesa. É só você alcançar, buscar. Amém? E ficamos com esta mensagem.